6. Olha, cuida na fuga. Gente, membrana plasmática, tá? Nosso novo conteúdo, que é um conteúdo que era dado só no 9º ano e agora foi pro 8º, né? Porque a gente aumentou o nível das séries. E aí, vamos lá, com calma, tá bom? Quando a gente fala de membrana plasmática, a gente vai pensar o seguinte, ó. A membrana plasmática, primeiro, é um envoltório flexível, extremamente fino, que reveste todas as células. Independente dela ser procariótica ou eucariótica, toda célula ela tem uma membrana plasmática, tá? E essa membrana, ela vai proteger a célula, além de proteger, ela vai possibilitar com que haja troca de substâncias de dentro da célula para fora, tá bom? Então, as substâncias que precisam entrar na célula ou precisam sair, elas vão passar por essa membrana, tá certo? Aqui, ó, deixa eu mudar aqui a tela um pouquinho. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Pronto, fica melhor assim. Estão vendo aqui a figurinha? Pronto. Pronto, é porque eu fui dar um zoom aqui e foi ruim. Ó, pronto, vamos lá. Então, pessoas, olha só. Esse envoltório aqui, tá? Ó, ele protege as nossas células. Todas as nossas células, elas são revestidas por essa membrana, tá bom? Essa membrana plasmática, ela tem algumas características, tá? Primeiro, né, ela é formada por lipídios e proteínas. Vocês ainda não tiveram aula de bioquímica, mas vocês terão, tá bom? E quando vocês tiverem aula de bioquímica, vocês vão estudar o que são os lipídios e proteínas. Por enquanto, entenda que os lipídios, eles são as gorduras, óleos e gorduras. E as proteínas são moléculas que vão compor a nossa membrana. Então, a primeira coisa o que é que significa dizer que a membrana ela é lipoproteica? Porque ela é formada de lipídios tananã, e o que? Exatamente. A nossa membrana ela é uma membrana lipoproteica, porque ela é formada por lipídios e também formada por proteínas, tá? Vários cientistas tentaram explicar o modelo da membrana plasmática, mas só foi possível conseguir comprovar e explicar mesmo em 1972, tá? Um carinha chamado Singer e o outro chamado Nicholson, eles conseguiram propor o modelo que explica as propriedades da membrana. Então ela ficou conhecida como o modelo do mosaico fluido, tá? Vou já explicar por quê. Essa daqui, gente, é a foto da nossa membrana plasmática, tá? Essa membrana aqui, ela reveste as nossas células, tá bom? Então a nossa membrana, estão vendo esses pontinhos aqui que parecem uns palitinhos de fósforo? Tá vendo aqui e aqui? Que eu estou marcando, estão vendo? Sim ou não? Pronto, gente, falem. Eu tenho que saber, vocês têm que falar, porque senão eu não vou saber como é que vocês estão, tá? Essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, que parecem uns palitinhos de fósforo, são os lipídios. Na verdade, são fosfolipídios. Esses fosfolipídios aqui, tá? É uma dupla camada. Você tem uma camada aqui em cima e uma camada aqui embaixo. Por isso que você vai dizer que a membrana plasmática, ela tem uma bicamada lipídica. Porque, ó, tudo isso aqui é lipídio, isso aqui também. Esses maiores aqui que estão no meio, ó, que eu estou marcando aqui, são as proteínas. Então, a nossa membrana ela é formada de lipídios, duas camadas de lipídio e várias proteínas, tá bom? Você percebe que algumas proteínas conseguem atravessar a camada de lipídios, outras ficam só na periferiazinha aqui, ó. Estão vendo que eu estou marcando? Algumas atravessam, outras não, tá bom? Daqui a pouco eu vou dizer para vocês a diferença das duas. Espera aí que eu pensei que tinha alguém querendo entrar. Gente, até aqui tudo bem? Posso continuar? Então, a nossa membrana plasmática, ela é uma membrana formada de lipídios e proteínas, tá bom? E o modelo que explica as propriedades da membrana é chamado de modelo do mosaico fluido. Ele foi proposto pelo Nicholson e pelo Singer, tá bom? Então, vamos lá. Carlinhos, qual é a função dos lipídios na membrana? Esses lipídios aqui que eu mostrei para vocês, gente, os fosfolipídios, você acha que eles estão duros, parados, ou você acha que eles conseguem se movimentar pela membrana? Justamente, ó, os fosfolipídios se movem livremente, porém sem perder o contato um com o outro, tá? Eles se movem sempre juntinho um com o outro. Devido a essa movimentação, faz com que a nossa membrana plasmática ela seja elástica,
ela seja flexível e ela tenha capacidade de regeneração. Então a nossa membrana, a membrana que protege todas as nossas células, ela não é uma membrana rígida, dura. Ela é uma membrana maleável, ela é uma membrana que tem uma flexibilidade. E aí a perguntinha que não quer calar é: essa fluidez, essa mobilidade da membrana é graças a quem? É graças à presença dos fosfolipídios que conseguem se movimentar na estrutura da membrana, tá bom? Ok até aqui? Belezinha? Pronto. Peraí que tem gente querendo entrar aqui. O Rodrigo. Pronto. Ótimo. Então, outro detalhe. Essa nossa membrana plasmática, ela é uma única camada só ou ela é uma bicamada de lipídios? Justamente. Ela é formada por duas camadas de lipídios, tá bom? Então, até aqui, tudo bem. Gente, eu estou muito preocupado com essas aulas de vocês. Porque são conteúdos mais extensos. Mas até agora tá dando certo. Vamos com calma, tá bom? Então, vamos lá, gente, ó. Essa camada da nossa membrana ela é formada por duas camadas de lipídios. Esses lipídios são chamados de fosfolipídios e a presença deles na nossa membrana faz com que ela seja uma membrana mais flexível e mais elástica, tá certo? Além dos lipídios, nós também temos o que na nossa membrana? As proteínas, tá? Essa partezinha aqui, gente, todinha, ó, são os fosfolipídios, a primeira camada e a segunda camada. E isso aqui que está de azul são as proteínas, tá bom? E as proteínas, elas também podem se movimentar pela membrana. E aí nós vamos ter dois tipos de proteína. Nós vamos ter as proteínas chamadas de proteínas transmembranares e as proteínas periféricas. Qual é a diferença das duas? As proteínas transmembranas são aquelas proteínas que elas não conseguem atravessar a camada lipídica. Já as proteínas periféricas são essas que atravessam a camada lipídica, tá certo? Deu para entender até aí? Sim. Tá? Então nós temos as proteínas que conseguem atravessar a camada, tá? Que vão de uma ponta a outra. Tá? E nós temos aquelas que não conseguem atravessar, que são mais periféricas, tá bom? E aí, vamos lá, ó. Essa daqui seria a nossa membrana. Dá pra ver bem bonitinha. Por que ela é chamada de mosaico fluido? Alguém já viu um mosaico japonês? O mosaico é tipo um quadro bem organizadinho, é tudo bem ajeitadinho. A nossa membrana ela é muito organizadinha. E por que ela é chamada de fluido? Porque ela não é rígida, ela tem uma fluidez, ela tem uma movimentação. Então ela é bem organizadinha, parece um mosaico e ela tem uma certa movimentação. Por isso que é chamado de mosaico fluido, tá bom? Então olha só como é que é a nossa membrana. Mais uma vez, hein? Duas camadas de fosfolipídios. Além disso, você também tem proteínas, tá? Essas proteínas aqui, gente, ó. As proteínas periféricas são essas aqui que não atravessam a membrana. E as proteínas que conseguem atravessar são chamadas de proteínas transmembranas, tá certo? As transmembranas atravessam e as periféricas ficam só na superfície da camada de lipídio, tá bom? Parece um tapete, tio. Parece um tapete, né? E isso aqui, gente, está presente aonde? Essa membrana aqui, ela está revestindo todas as nossas células. Todas as nossas células estão revestidas com esse tapetinho, com essa membrana, tá bom? Então vamos adiante. Quais são as funções que a membrana plasmática tem? As nossas membranas das nossas células, elas têm as funções de reconhecer substâncias, tá bom? Por exemplo, um determinado hormônio do nosso corpo, ele se liga em receptores específicos da membrana. Então, algumas substâncias, elas são reconhecidas no nosso corpo através das membranas. Quando uma pessoa vai fazer transplante de órgãos, às vezes o corpo rejeita, por quê? Porque as membranas plasmáticas, elas não reconhecem a substância. Já que vem de outra pessoa, às vezes pode as células da pessoa, né, a membrana plasmática das células, elas não reconhecem o órgão de outra pessoa, e aí pode ter problema, tá bom? Então, a membrana plasmática, ela tem uma função de reconhecimento, mas a principal função dela é essa daqui, gente, ó. Transportar substâncias. Você concorda que as nossas células, elas produzem substâncias que precisam ser eliminadas para fora das células. E algumas substâncias precisam entrar. Então, esse transporte de entrada e saída de substância para dentro da célula vai acontecer através de quem? De quê? Exatamente, tá? Não tenham medo de responder não, meu povo. Exatamente. Quem foi que falou? Foi a Luísa, foi? Ou foi a Yasmin?
Yasmin, tá bom? Então, gente, esse transporte de substâncias, esse entra e sai de substâncias de dentro da célula e fora da célula, ela é feita através da membrana. Mas aí eu pergunto a você, você acha que qualquer substância pode entrar e sair? Não. Não, não. A membrana plasmática, ela vai selecionar quais são as substâncias que entram e quais são as substâncias que saem. Por isso, a gente vai fazer o seguinte, olha só. É por isso que a membrana plasmática você vai dizer que ela possui uma permeabilidade seletiva. O que é permeabilidade seletiva? É a capacidade que a membrana tem de selecionar substâncias que entram e que saem. Ou seja, a nossa membrana, ela é totalmente permeável ou não? Não. O que é que significa dizer, oitavo ano, que a membrana plasmática ela é semipermeável? Por que ela não é completamente permeável? Exatamente, porque nem toda substância entra. Se ela fosse 100% permeável, qualquer substância poderia entrar e sair livremente. Ela não é 100% permeável, ela é semipermeável. Por quê? Porque somente algumas substâncias que ela seleciona conseguem atravessar a membrana ou não, tá bom? Então, quando vocês ouvirem falar a membrana plasmática ela tem uma permeabilidade seletiva, significa dizer que ela consegue selecionar substâncias que entram e que saem. Ok, gente, até aqui. Tá dando para entender minha aula? Ok? Então pronto, então vamos lá. Continuando, ó. Algumas substâncias, elas passam espontaneamente pela membrana. Elas conseguem atravessar a membrana sem gastar energia. Quando as substâncias passam sem gastar energia, nós vamos dizer que isso é um transporte passivo, tá certo? Um transporte passivo é porque não tá dando para você ver porque cortou aqui a tela, tá? Mas no slide tem. Um transporte passivo é um transporte que não há gasto de energia, ou seja, a substância ela consegue entrar e sair da célula sem gastar energia. Ela passa, ela tem passe card livre. Porém, existem outras substâncias que já são maiores, que para elas poderem sair da célula ou entrar, a célula vai ter que gastar energia. Nesse caso, o transporte vai ser chamado de um transporte ativo. Então, oitavo ano, deu para entender a diferença de um transporte ativo e passivo? Ok até aqui? Qual é o transporte que há gasto de energia pela célula? Ativo. Exatamente, transporte ativo. Já o transporte passivo não tem gasto de energia. Então a gente vai estudar aqui todos os transportes que a gente conhece. Não todos, né? Alguns, os principais. Então na aula de hoje eu vou falar para vocês só dos transportes passivos. Vou falar só de 2 deles, tá bom? O último transporte passivo fica para a próxima aula. Então vamos lá, vamos pensar assim, ó. Primeiro, qual é o primeiro transporte que nós vamos estudar? Difusão simples, ok? O primeiro transporte que a gente vai estudar é difusão simples. O que é a difusão, Carlinhos? A difusão, gente, é a passagem de uma substância de um local para outro. Sempre a difusão vai acontecer da seguinte maneira: onde tem muitas moléculas para onde tem poucas. Imagina, gente, que eu tenho imagina a nossa sala de aula. Dentro da nossa sala de aula só tem 2 pessoas. E fora da sala tem 40. Qual é a tendência? As pessoas que estão fora sair ou quem está dentro entrar? Quem está dentro entrar. Sempre de onde tem mais para onde tem menos. Até acontecer o quê? Até ficar igual. A mesma quantidade que tem fora ser a mesma quantidade que tem dentro. Até ficar um equilíbrio. Tudo bem? Faz sentido? Essa passagem, gente, das substâncias dos solutos, a gente chama de soluto, essa passagem das substâncias de um meio para o outro é chamada de difusão, tá? E essa difusão, ela sempre acontece da região onde tem mais moléculas para a região onde tem menos, ou seja, da região mais concentrada para a menos concentrada, tá bom? E para que aconteça a difusão, é necessário 2 coisas. Primeiro, imagina que as moléculas querem entrar. Só vai acontecer difusão, primeiro, a membrana tem que permitir. Concorda comigo? Então, qual é a primeira condição para que aconteça difusão? As moléculas podem estar tudo doidas para entrar, mas a primeira condição para elas entrarem é a membrana plasmática tem que ser permeável a essas moléculas, ou seja, tem que ser moléculas que a membrana permita entrar. Primeira condição. Segunda, para que aconteça difusão dentro da célula,
tem que haver uma diferença de quantidade. Imagina que fora da sala tem 10 pessoas e dentro tem 10, vai ter difusão? Não, por quê? Porque não tem diferença de concentração. Agora, se dentro tem 20 e fora tem 5, e aí, vai sair, gente? Sim. Então, quais são as condições para que haja difusão? Primeiro, a membrana tem que permitir que essas moléculas passem. Segundo, tem que haver uma diferença. Ou dentro da célula tem que estar muito e fora da célula tem que estar pouco, ou o contrário. Então, é como se fosse assim, olha para essa figurinha. Imagina que isso aqui é a membrana plasmática, ó. Imagina que isso aqui é dentro da célula, aqui é o interior da célula, e aqui é fora da célula, no meio externo. O que é que está acontecendo com as partículas? Ó, como do lado de fora tem muita, e a célula precisa que elas entrem, esse processo aqui é um processo de difusão simples. Por quê? Ó, onde tem muita, elas vão passar livremente para dentro da célula até igualar. Deu para entender o que é difusão simples? Pronto. Carlinhos, me dá um exemplo de um processo biológico que acontece por difusão. Gente, os nossos gases. Os gases que passam para a nossa corrente sanguínea, que saem do nosso pulmão, que vai passando para a nossa corrente sanguínea, esses gases eles passam para dentro das nossas células por difusão, tá? Então esses gases passam para dentro da nossa corrente sanguínea pelo processo de difusão simples. Então a difusão simples não gasta energia, é um processo que vai sempre, o soluto vai sempre na onde? O soluto, ou seja, as moléculas vão sempre de onde está mais concentrado para onde está menos. E como é um transporte passivo, pergunta, esse processo de difusão gasta energia ou não? Sim. Processo passivo... Não gasta, é um transporte passivo, tá certo? Não há gasto de energia, tá bom? Gente, para encerrar nossa aula, eu vou falar só de mais um. Aí o último eu deixo para comentar na próxima aula, para não complicar muito a cabeça de vocês. O último processo que a gente vai estudar hoje é a chamada difusão facilitada. Também é um exemplo de transporte passivo, ou seja, a difusão facilitada é a simples. Gasta energia alguma das duas? Não, porque ambas são exemplos de transporte passivo. Hoje a gente só vai estudar transporte passivo, tá bom? Então, se ela é um transporte passivo, não há gasto de energia. Carlinhos, qual é a diferença da difusão simples para a difusão facilitada? Olha essa figurinha aqui, ó. Ó, essas aqui são as moléculas do soluto, tá? Os solutos são as moléculas, tá? São as partículas que vão passar. Gente, quando eu falo de soluto e solvente, o solvente sempre é a água. As moléculas que estão dissolvidas na água são o soluto, tá bom? Olha para essas moléculas aqui. Elas poderiam passar por difusão simples, ou seja, elas poderiam atravessar a membrana e passar tranquilamente. Só que elas são muito grandes. Quando essas moléculas são muito grandes, a membrana não vai deixar elas passar assim na maior facilidade. O que é que vocês estão vendo aqui na figura? Quando é uma difusão facilitada, o que é que tem que acontecer? Elas vão precisar da ajuda de proteínas. Lembra que as proteínas podem atravessar a membrana? Lembra que eu mostrei a foto para vocês? Tem proteínas que atravessam a membrana? Sim. Pronto. O que é que essas proteínas vão fazer? Essas proteínas aqui são chamadas de proteínas permeases. São proteínas que elas ajudam essas moléculas a entrar dentro da célula. Então, tá vendo? Essas moléculas não conseguem entrar sozinha. Se elas conseguissem passar sozinha, era uma difusão simples. Qual é a diferença da difusão simples para a difusão facilitada? Que na difusão facilitada, você vai precisar da ajuda de proteínas. Então, ó, as moléculas se ligam na proteína e a proteína bota ela para dentro. Tá bom? Deu para entender? Se fosse a difusão simples, precisaria da ajuda de proteínas ou elas conseguiriam passar livremente pela membrana? Conseguia passar livre. Se fosse a simples, ela conseguiria passar livremente. Mas como é uma difusão facilitada, são moléculas maiores que precisam da ajuda. E, gente, vocês estão vendo no desenho, ó, que na hora que a molécula encosta a proteína, o formato dela muda? Sim. Tá certo? Essas proteínas que mudam de formato e que facilitam o processo, a entrada de substâncias dentro da célula, são chamadas de proteínas permeases, tá? Essas proteínas, o formato dela muda na hora que o soluto encosta nela, ó, muda e bota para dentro, tá bom? Então isso é uma difusão facilitada, tá certo? Gente, o último processo seria a osmose, mas aí eu não vou mais falar de osmose, vou parar por aqui para não confundir vocês.